Olá a todos aqueles que nos veem e que nos ouvem no âmbito deste projeto do Loures Fórum. Hoje aquilo que a bancada do PSD na Assembleia Municipal escolheu e decidiu para falar com todos foi o relatório de atividades do Grupo de Eleitos do PSD à Assembleia Municipal de Loures, que tenho aqui inclusivamente comigo e que foi distribuído para o Conselho, para instituições, para os órgãos do PSD, logicamente, mas também para instituições, desde IPSS, associações de bombeiros, PSP, tudo quanto são forças vivas no Conselho. Este relatório acontece por duas razões. Uma é um assumir de um compromisso do PSD, que é o compromisso de prestar contas aos eleitores, não apenas quando chegam as eleições, mas prestar anualmente. Claro que não fizemos, temos que dizer que não fizemos em 2018, porque ainda estávamos num período de preparação, porque é normal que estas coisas demorem algum tempo a preparar. Hoje em dia, com estrutura, é possível fazer um relatório com números, com factos, com tudo aquilo que é necessário. Este relatório é exatamente isto que acabámos de dizer, que é a demonstração que o PSD não tem problema nenhum em apresentar contas, em dizer aquilo que está a fazer e em dizer a todos aquilo que está a fazer. É o único partido na Assembleia Municipal de Loures que o faz desta forma e que o faz de forma pública. Mais uma vez, é o PSD a deixar a marca daquilo que entende, ao invés de outras que dizem que a marca são as pessoas ou quer que seja. Aqui há esta marca do PSD, há esta característica do PSD, e esta característica é assumir compromissos, mas fazer diferente. Fazer diferente é prestar contas. É dizer a todos os eleitores que estes eleitos estão cá a fazer isto. Sem esperar que sejam os eleitos a ir ter com os eleitores. Somos nós. Por isso enviámos a todas as forças vivas do município e logicamente aos órgãos de comunicação social, que esperemos que também divulguem este relatório de atividades, dizendo e comunicando, ajudando a esta democracia participativa, a esta aproximação entre eleitos e eleitores. Porque todos temos que fazer a nossa parte. E, portanto, isto é o que presidiu este relatório de atividades, isto é o que vamos fazer hoje, apresentar este relatório, tendo a noção de uma coisa. Não foi um ano de 2019 fácil. Foi um ano de 2019 muito marcado pelas dificuldades que ainda se sentem, a forma como o órgão Câmara Municipal e Executivo Municipal, neste caso em específico, o Executivo Municipal da CDU, interage com a Assembleia Municipal e com as dificuldades que cria a um bom trabalho da Assembleia Municipal. Portanto, foi muito marcado por isso, mas marcado também por uma outra realidade dentro da própria Assembleia Municipal, que é uma bancada na Assembleia Municipal, que é a bancada que, digamos assim, que suporta o Executivo, que é a CDU, essa bancada, a forma como muitas vezes também não ajuda ao trabalho da própria Assembleia Municipal ao utilizar de certos mecanismos e de certas formas de funcionar que retiram à Assembleia Municipal a independência relativamente à Câmara Municipal que deveria ter. E, portanto, isto são as razões, se quiserem assim, ligadas a esta vontade e a este executar disto do relatório de atividades. Agora, nesta segunda parte, fazer questão de explicar um pouco e prestar algumas contas sobre este relatório de atividades do Grupo de Eleitos do PSD na Assembleia Municipal, ou da bancada do PSD, como quiserem denominar, às duas formas, ou dos deputados do PSD, como quiserem, aqui para quem está lá em casa nos ouvir melhor, nos perceber melhor. Existem várias partes. Uma parte que é a parte da organização interna que existe ao nível da bancada e que nós fizemos questão de deixar muito clara. Portanto, a parte quer da existência de um regulamento interno que não sabemos se as outras bancadas existem ou não, mas nesta existe, um conjunto de regras definidas. Incluímos também aqui os dados relativos à eleição da coordenação da bancada, porque existe uma bancada eleita coordenadamente. E depois também a parte das tomadas de posse, de dizermos quantas pessoas do PSD em 2019 é que tomaram posse, que foram 2 novas, e fazendo alusão logicamente às 16 que já tinham tomado posse
em 2018, com esta ideia do PSD, que é muito do PSD, que é uma ideia de rotatividade dos eleitos, que todos tenham a oportunidade. Ou seja, é fazer com que as listas sejam verdadeiramente representativas e não termos uma lista de dezenas de nomes em que depois, no final do mandato, só 2 ou 3 ou 4 ou 5 é que lá vão. Fazer esta rotatividade e, portanto, para nós era fundamental. Depois, há a parte, digamos assim, mais pública, se quiserem, que é a parte do que é que se faz. Número de sessões da Assembleia Municipal, 25 sessões da Assembleia Municipal em 2019. Portanto, é um órgão que funciona. Nestas sessões, o PSD também diz aquilo que fez. Apresentou diversas moções, recomendações, votos de louvor, votos de pesar, congratulações. Teve 6 moções aprovadas, 4 recomendações aprovadas, teve 3 votos de pesar, teve 3 saudações, teve uma congratulação, um voto de louvor, isto tudo aprovado e passado, a maior parte delas, ou uma boa parte até por unanimidade, e depois chumbadas 2 questões, uma deliberação sobre a questão das taxas do IMI, porque é manifesto que o PSD votou contra, portanto tinha que apresentar também uma alternativa, votou contra aquilo que o Executivo tinha proposto, portanto quis apresentar aqui outra alternativa, e outra, e que esta não pode ser deixada assim para trás, um requerimento feito assim pelo PSD para a constituição de um grupo de trabalho para investigar o chamado caso Genro do Jerónimo ou Genrónimo, e que a Assembleia Municipal não quis que houvesse um grupo de trabalho a fiscalizar isto. A Assembleia Municipal não quis fiscalizar isto. Portanto, esta tem que ser referida, porque quando eu falei na primeira parte em dificuldades, esta é uma das dificuldades, que é a própria Assembleia Municipal não querer assumir tudo o que deve assumir. Depois, há também um dado importante da Assembleia Municipal, que são as comissões. O PSD defendeu sempre que as comissões eram importantes e que eram importantes funcionarem. E é fantástico. Uma comissão tem... Aliás, se formos ver em comissões, há cerca de 72 reuniões de comissões e mais de 20 visitas das comissões a diversos locais. Umas a juntas, outras a equipamentos de saúde, outros, vários tipos de visitas. E, portanto, é fantástico como é que no último mandato, com uma presidência de Assembleia Municipal que estava ligada, logicamente, a um acordo que existia e que não se nega, do PSD com a CDU ao nível da Câmara Municipal, as comissões quase não funcionavam, e este mandato, em 2 anos, há 72 reuniões de comissões, mais de 20 visitas, no momento em que o PSD fez do seu programa e de uma das suas lutas as comissões funcionarem, as comissões trabalharem, e tem tido, logicamente, que era impossível sem isso, tem tido o acolhimento do Presidente da Assembleia Municipal, o Dr. Ricardo Leão, e também da bancada do Partido Socialista, mas de uma ideia que só está num programa. A importância das comissões só existe num programa eleitoral neste município. É no do PSD. E, portanto, isto é indiscutível. Portanto, é bom percebermos e dizermos aos municípios exatamente quantas comissões é que reuniram, o número de reuniões, o número de visitas, isto está tudo aqui neste relatório público que esperemos que a comunicação social faça questão de divulgar. Depois, há também uma questão evidente, que é a questão esta alteração que houve na comunicação social no município, no sentido de agora temos esta nova realidade do Louros Fórum, existem debates, com todas as forças da Assembleia Municipal estão representadas, existe a mesma, Notícias LX e a Louros TV, e, portanto, nós fizemos questão de dizer o que é que a este nível existia e que fazíamos. Também o número de press release que fizemos para a comunicação social em geral, os comunicados. Portanto, há aqui, no fundo, um prestar de todo tipo de contas. Há também aqui uma coisa fantástica no que diz respeito a esta parte pública da Assembleia Municipal. Vamos ao ponto de o PSD dizer, de uma forma honesta, quantas questões foram colocadas à Assembleia Municipal. Eu vou até aqui procurar para ter a certeza, são cerca de 160 e qualquer coisa, mas eu não quero errar nos números. Exatamente, 165 questões colocadas
pela bancada do PSD ao Executivo. Os municípios podem saber, vamos a este ponto, dizer quantas intervenções é que fazemos ao nível de questões. Requerimentos feitos, por exemplo, ao Executivo, 24 com mais de 40 questões neles, onde só se obtiveram cerca de 27 respostas. Tudo está aqui. Houve uma coisa que não fizemos, até para não envergonhar mais a Câmara Municipal. Foi dizer que destas 165 questões, quantas é que não tinham sido respondidas. Fomos educados e dissemos que na maioria não existiram respostas concretas. É uma questão de educação, somos assim, o PSD é assim. Mas se calhar, no próximo mandato, vamos contabilizar também quantas não, ao milímetro quantas é que não foram. Mas são 165 questões. E, portanto, o nosso trabalho está aqui plasmado, está aqui, descrito o que é, aqui estamos, este, passa a promoção, é o nosso relatório, foi aquilo que fizemos durante 2019, se calhar até peca um bocadinho por omissão, que há algumas coisas que não diz, algumas reuniões que foram tidas com entidades, etc., que não estão aqui ainda postas, porque isto é sempre a política e a vida e o trabalho é sempre algo que está em permanente mutação e evolução, estamos sempre a melhorar. Este, como primeiro relatório feito no Conselho de Louros, neste mandato, relatório de atividades por qualquer força política, ainda algo que está em trabalho. O primeiro trabalho é este. Estamos logicamente orgulhosos disso, mas só por uma razão. É porque estamos muito orgulhosos de assumirmos o compromisso que quisemos celebrar com todos os eleitores. Esta é a nossa parte. E estamos à vontade, porque se qualquer eleitor tiver qualquer sugestão de qualquer coisa que veja, que queira ver incluído num futuro relatório do PSD, estamos cá para ouvir, ver se é execuível e de fazer isso também. Porque isto pretende-se que seja também um instrumento de aproximação, como eu comecei por dizer na primeira parte, entre eleitos e eleitores. Portanto, hoje, esta é a crónica. Desejo ao dia de hoje um Feliz Natal para todos, umas ótimas entradas em 2020 e que 2020 seja um ano muito proveitoso para todos, com tudo aquilo de bom que desejam. E, portanto, até breve.